Aborto, pode ou não pode? Vamos dialogar sobre isso? Hello, meninos. Eu tô meio hello, né? E aí? Tudo bem? Tudo bem? Oi, Ricardo. Cris, tudo bem? Tudo bom? Marzaga, tudo bom? Beleza, E aí, Felipe? pessoal? E aí, Tudo bem? Felipe? Ô, Ricardo, eu tô feliz aqui que a gente ficou, hein? Começaram ficamos, jogando hein? uma pauta bomba aí, meu. Aborto. Quase nada polêmico, Não, hein? nada. Quem saiu agora foi quem? O nosso amigo Coração Valente. Mas merecido, né? Ele não pode. Não sabe pode por quê? passar raiva. A gente vai ficando nervoso Vai ficar aqui. nervoso, ele não ele pode. não pode. A gente tem que Boa, cuidar boa. da O Rafa não saúde. pode passar. Não pode passar raiva. Tá de Ixi, coração então novo. vai ter que fazer peraí, outra ele coisa. que tá com o coração novo não pode passar raiva. Eu que tenho um coração de 50 Velho, anos, eu posso. isso. Coração velho. Você não pode passar raiva e é advogado criminalista, tá na profissão errada. Totalmente, Olha, totalmente. se informar, cara, assim, você não vai durar muito tempo. Se tem uma coisa que a gente Gente. passa é raiva, mas enfim. E aí? E esse assunto? Eu me lembro dessa ação, né? Vamos simplificar para o povo entender. Hoje em dia, o aborto é considerado crime. A gente tem lá só algumas hipóteses na lei que permitem a realização do aborto, que é a gravidez decorrente de estupro e quando Pra salvar a vida. para salvar a vida da mãe, né? Então, quando a vida da mãe corre risco por Tem o conta da terceiro, que é o gravidez. do feto Aí veio o anencefálico. STF, mas exatamente. você tá Aí veio o falando STF. da lei, né, Eu primeiro? tava falando da lei primeiro. Oh, Sim. não. Ei, eu tava apressado. O cara é meio apressado, você né? vê, Você criminalista. nasceu de... 8 meses. Meu, porra. Assim. Não, a gente olha, aqui é legalista. pior que Não, nasceu vamos falar. mesmo de 8 meses, mas enfim. nasci. A gente aqui é legalista. Não vamos ficar com esse negócio de interpretação. A gente fala o que tá na lei pode, o que não tá não pode. Isso. Isso. Mas explica aí por Aí que a gente, voltou então, a aí a pauta. gente, exatamente. Não, mas aí fala, desculpa, eu cortei, mas aí tem que falar do Ancef. Então, na lei, era só gravidez decorrente de estupro e quando a gravidez causava o risco de morte da mãe. Aí, o STF entendeu que também seria permitido, né, não obrigatório, eu faço questão de salientar, boa. permitido o aborto de feto anencefalo. Muito bem, por uma decisão do STF. E aí, então, foi proposta uma outra ação para o STF se manifestar sobre a possibilidade ou não do abortamento até a 12ª semana, né? 3 meses. Primeiro trimestre, isso aí. o primeiro trimestre. Então, assim, isso foi um assunto que... Essa ação, se eu não me engano, é de 2017. Já houve já houve várias Já estava vindo audiências crescendo, públicas. né? Porque teve um Isso. HC, né, anterior, que Isso. entrou na questão, né? Já estava vindo pro debate. Acho que essa questão, não sei, acho que some um pouco, volta, some um pouco, volta, porque é sempre uma questão, Eu né? diria que ela vai ser eterna, Eterna, Cris. nunca vai... Esse tema, assim Também como os acho. outros que dizem respeito a batalhas morais, eles nunca vão se pacificar. A gente sempre vai ver esse pêndulo. Então, lógico, é só olhar lá para os Estados Unidos. Vários estados em que era permitido, aí agora já, né, o pêndulo Eles foi pro Tem outro uma lado. modulação, vai modulando para um lado, pesa pelo outro, entra a eles religião resolveram de uma agora forma. que não é mais um direito constitucional. Não é mais agora um direito. cada estado Isso. decide se vai criminalizar ou não. Né? Exatamente. Lá nos Estados Unidos. Nos Lá nos Estados Unidos, é. Aqui, como que a gente está? Então, essa DPF já está há algum tempo, e aí agora o ministro Barroso, antes de dizer que, enfim, Vai se vai se aposentar. aposentar, ele quis dar o voto dele, e aí por isso que o tema voltou para a pauta, e por isso que a gente está discutindo ele aqui. Então, é isso. Se me Pode ou per- não pode? Se me permite, eu queria dizer, muito corajoso, aliás, né? O voto? No último dia... Resolver no último entrar dia nessa dele, pauta exatamente. dele quase nada Ou delicada, seja, tira o pino da granada, joga e joga e É, sai fora. Fala, não, fica exatamente. com esse negócio aí, ó. Olha. Eu particularmente penso desse jeito, e se os homens, com palavras dele, né? Se os homens abortassem, isso já estava liberado há muito tempo. Sim. Nossa, mas que coragem agora que você vem puxar esse É. pino Não, da e granada. demorou, né? Não podia Quanto ter se tempo que isso- manifestado. Vamos combinar podia ter que se mandado demorou, lá atrás. né? Muito, Essa ação muito, tá parada É de muito. 17. há muito tempo, Eu sei, né? mas eu tô falando assim... É, eu tô justamente, falando só ele pra tá sendo falar irônico. coragem, tô sendo irônico, pra falar o seguinte... Já Porcaria, podia ter dado não. esse voto aí. Recebeu esse negócio, porque Críticas. assim, essa não é uma análise que ele teve agora. Ele Agora, falou, nossa, alguma acordei. coisa aconteceu. Aliás, Não. ele foi o relator para acórdão nesse habeas corpus que é de 2016. Então... Toda a fundamentação já tá ali, já estava ali. Realmente não se compreende essa demora. Então, é isso.
Mas é isso, é no Estranho, último dia. sei Então, lá. tô saindo, agora posso votar. É. Aí eu não preciso mais Aí ficar... eu não vou encarar Isso, qualquer... nos meus pares. Depois É. eu não vou encontrar mais esses caras nunca mais. Agora dane-se. Eu queria só acrescentar uma coisa. Duas, vai. Primeiro que assim, eu acho que esse argumento que ele usou, segundo o qual se homens engravidassem, né? O aborto já teria sido permitido no Brasil, em outras hipóteses que não aquelas que estão na lei já, né? É bem razoável. Acho É, que não, é ótimo, verdade. não, eu acho ótimo. Tá? Eu Só acho precisava assim, dizer isso é uma isso. coisa. Inclusive, o voto só precisava dizer isso. Eu só acho Aí- estranho, ô, Ricardo, eu só acho estranho. Não, É no tudo último bem. dia Sim. de atuação no STF. Tem a agenda dele, vai saber, vai Olha, compreender as razões. Ah, eu não Agora, consigo isso é uma entender. coisa. A outra Eu coisa não que eu queria consigo entender. lembrar- De verdade, eu não consigo entender. Toda hora vem com essas historinhas. Nossa, mas ele fez, podia ter feito antes, podia, mas pelo menos ele foi corajoso e fez. Não, e vamos lembrar que o fez julgamento nada. tá Ah. longe de Tá longe de ser pacificado. Tá longe de Teve ser a pacífico. Rosa Weber, votou e também Também já não já- está mais compondo, Sim, né, sim. o Supremo, ele agora também não. Então, assim, será que vai ser Não, e nessa julgado? velocidade aí, É. se sair um voto a cada Vem 4, 5 anos... A cada gente- mês, 500 amicicuri lá pede pra entrar e não deixa, né? E aí fica embargos do embargos porque não deixou entrar, né? Exatamente. E também, nesse meio tempo, também teve o PL do deputado Sóstenes Cavalcante. Sim. Que era aquele lá, né? Então, acho que vale lembrar, né? Vale. Por quê? Das hipóteses que você lembrou, legais de aborto permitido, gravidez decorrente de estupro. Não importa quantos meses seja a gravidez. Se decorreu de estupro, a mulher pode fazer aborto. Esse projeto prevê que a mulher vítima de grávida em decorrência de estupro, ela poderia fazer o aborto somente até a 22ª semana. A partir daí, ela responderia por crime com uma pena de homicídio. De homicídio. Tá legal? Veja bem. Que foi conhecido como Pele do a estuprador. pele do estuprador, Por que né? pele do estuprador? Porque dá a essa mulher, vítima de estupro, uma pena maior do que a do próprio estuprador que a estuprou. É. Né? Até agora não... Esse aí Não, teve foi uma comoção aprovado, Teve popular. um foi monte né? de mobilização, né? Saiu. Mas não morreu, tá? Não, mas Não justificadamente. Ele não morreu, Não, continua lá. não, E tá lá. eu vou além. Se essa a DPF for procedente, no sentido do voto, né, do Barroso, parcial procedente, né, para dar a interpretação conforme, né? Será que não vai haver daí uma reação do legislativo? Haja vista que nós vivemos num país... Cabo de guerra, né? Ali dá. Tem chance, hein? uma Por isso essa maioria modulação, né? conservadora, religiosa e tal. Será que vai ficar? Eu tenho minhas dúvidas, gente. E proponho outra provocação aqui para vocês, né? Porque, assim, até para falar, pessoal, por que primeiro trimestre, né? Tiraram vozes na minha cabeça? Não, é porque a medicina diz que até o primeiro trimestre ainda não tem sistema nervoso. Depois disso, não tem mais possibilidade de não ter uma consciência mínima, um sistema nervoso e tal. E antes disso, não tem possibilidade de vida extrauterina. Então, por isso que é considerado, e não só aqui, né? Em outros países, o primeiro trimestre é considerado como um marco, né? Mas, assim, a provocação que eu faço é a seguinte: isso é interpretação conforme? Você estabelecer... Ou isso é legislado? Então, é a primeira provocação. Não. Não tô dando o meu posicionamento em relação... Eu concordo integralmente com o voto do Barroso, do HC anterior. Eu acho que esse argumento aí é sensacional, que se homem engravidasse, isso já estava resolvido há muito tempo. Mas tem muitos outros, né? O corpo da mulher não está a serviço do resto da sociedade, que quer vê-la... com uma função de ser mãe. Sendo que para muitas elas querem, para muitas não querem. Então, sinto muito, né? Então, tem muitos outros argumentos. Mas, assim, tem um elemento de legislação aí? E isso aí não gera muita revolta depois? Gera. Eu acho que é preciso separar um negócio, né? Duas coisas. Isso, era o que eu ia falar. Eu acho que era o que separar você duas vai coisas. dizer. Assim, primeiro, você não precisa ser a favor do aborto para entender que o aborto é um problema de saúde pública. Portanto, assim, você não precisa Vamos ser... fazer uma coisa antes de você continuar. Gente, ninguém é a favor de abortar. É isso que precisa ficar claro. Isso. Ninguém quer tornar o aborto obrigatório. Isso. Porque nós estamos falando de descriminalizar a conduta de quem se vê nessa contingência de... Que é um trauma isso, gente. Isso não é um passeio no parque, a pessoa abortar. Então, ninguém é a favor
de aborto. A gente está discutindo se deve ser crime ou não. Vai Esse lá. é o ponto. Desculpa, Então, assim, Esse é o primeiro. Eu acho que tem Você que me partir ajudou. daí. Aliás, Agradeço. inclusive, o voto dele começa justamente por aí. A questão né? não é assim. Ah, então assim, é porque eu sou a favor do aborto. Não, não é isso. Não é disso que se trata, né? A questão é se aborto deve continuar sendo crime. Isso. Até porque o fato de ser crime, me parece, não evita que continue acontecendo. Cara, e não é que acontece um pouquinho. Estatísticas do Ministério da Saúde apontam para uma estimativa, porque é uma estimativa, já que a coisa acontece muitas vezes na clandestinidade. Na maioria, né? Apontam para uma estimativa Depende de da renda da pessoa. Também. 800 mil por ano. 800 É muita mil coisa. abortos. 800 muita mil coisa. por ano. É. Tá? Aqui, só aqui, no Brasil. Mais ou menos, na média, uma mulher morre a cada 2 dias por conta de abortos inseguros Clínica realizados de forma... clandestina. Então, daí que, portanto, é um problema de saúde pública Total. que é tratado apenas como um problema de Moral. natureza moral e criminal, né? E a discussão é, está funcionando tratar essa questão como criminosa? A mulher como criminosa? Eu acho que primeiro, funciona? primeiro é o seguinte, Assim, né? Por que a funciona e gente é justo? criminaliza? Né? Por Isso. que a gente criminaliza uma conduta? Né? Tentando É o bem evitar que ela jurídico aconteça. protegido. Vai lá. Então, começa daí, né? Professora Cris, por favor. Segundo o Código Penal, o bem jurídico protegido é a vida, né? Tá lá nos crimes contra a vida, e aí uma proteção da vida intrauterina. Mas, quando a gente fala em criminalizar uma determinada conduta, uma das finalidades é justamente a finalidade preventiva, ou seja, evitar que aquela conduta aconteça. Então, assim, a gente já parte daí. Se você tem uma estimativa de 800 mil abortos por ano, abortamentos, né, por ano, você já está vendo assim, olha, a proibição não está resolvendo. Não está adiantando. Não né? está adiantando. E a questão, e aí no voto do Barroso, que aí eu elogio também sob esse ponto de vista, é assim, gente, a gente tem que parar de enxergar isso só do ponto de vista moral, porque é uma questão de saúde pública. As mulheres estão morrendo e aquelas que não morrem sobrecarregam o sistema público de saúde. Porque a gente tem o quê? Uma pessoa que tem uma classe social um pouco melhor, ela vai viajar para um país em que o aborto é permitido e vai fazer. E ela vai fazer. Não vai precisa pra uma nem clínica viajar, bacana, Cris. né? Não não precisa precisa- viajar. então, mas ela faz aqui numa clínica bacana, que todo né? mundo sabe que tem. Ups, deu errado o exame. Abortou. Exatamente. Coisa que a pessoa de baixa renda Não tem acesso. Não tem essa mesma Não vai ter essa oportunidade. possibilidade. Não tem acesso. Então, assim, a questão... e aí eu acho muito louco, né? Porque se você for ver a questão moral, a gente tem, né, a nossa tradição judaico-cristã. Sim. Né? E aí, todas aquelas coisas do coração. Então, mas assim, no próprio judaísmo, o sopro de vida é a respiração. Então, assim, não é que o judaísmo nem estimula, nem proíbe, nem se mete nisso, na verdade. Mas, segundo a doutrina, o sopro de vida vem através da primeira respiração. Então, assim, eu não vou me envolver com a questão do aborto. A religião não se envolve com a questão de realização ou não de abortamento, porque... isso não importa. Ou se você vai lá para o hinduísmo, né? Que assim, tem a vaca, que é sagrada. Sim. Então, assim, São são valores. valores que valores. mudam muito de determinada cultura, determinado momento histórico, enfim. E a gente pega o nosso valor aqui e estabelece como uma norma de direito penal para criminalização de mulheres, normalmente, né, na prática, o que a gente vê, pobres, Sim. e que estão aí à margem... E acaba com qualquer possibilidade de uma vida razoável. De Ou uma seja, vida razoável. uma menina simples que tem uma criança com 16 anos, sem nenhuma estrutura, ou seja, acaba com a família dela, acaba com a possibilidade dela ter uma vida razoável, acaba com a possibilidade da mãe dela ter alguma coisa, porque quem cria é a avó, e aí fica um caos. E outra... E geralmente isso não acontece uma única vez. Ou seja, o raio cai 5 vezes na cabeça da mesma criança. Então a gente vê mães com 25 anos com 5 crianças. Ou seja, se pudesse abortar, talvez ela tivesse resolvido essa questão antes. Eu não vou dizer um problema. Assim, nunca vou dizer que um filho é um problema. Mas estou falando assim, nós que somos pais, assim, a gente sabe a dedicação que precisa. Pô. E outra, na nossa situação já é difícil. Na situação de quem não tem condições mínimas, a situação é muito mais difícil. E se tiver 1, 2, 3 filhos, a condição é 0. Ou seja, a chance disso dar certo é muito pequena. E aí a gente começa a ver o seguinte,
As mães são aplaudidas, aquelas mães que têm 3 filhos, falando, nossa, você viu? Ela conseguiu colocar o menino na faculdade. Tá bom, e os outros 2? É por isso que é aplaudido. Se fosse normal, Não, né? é fantástico, eu não tô dizendo que é, mas, não. mas se ela tivesse talvez fosse mais fácil. E aí você vai falar, mas então você queria dizer que esses 2 não deviam ter nascido, deviam ter sido abortados? Sim, é a única opção que ela tinha na vida. Vão te criticar dizendo que controle de natalidade então, não pode ser via aborto. Exatamente isso. Não. É lógico, mas mas pode ver que quem diz isso é o mesmo cara Eu sei. que na hora que foi transar não quis usar camisinha. Sim. É o mesmo cara que vai dizer Veja. assim, não é assim que faz controle de natalidade. E outra, não quer ter filho, não faça sexo. Tem Isso. uma outra Poxa, não é questão, vida. gente, ó, o que o Ricardo tinha colocado, que eu acho que é fundamental, porque assim, não é que é uma questão só de valor e de criminalizar ou não. O Estado afasta dele essas pessoas que estão precisando de ajuda. Porque quando ela é colocada na marginalidade, porque é um delito, ela não pode fazer, ela busca ajuda clandestina. Ao passo que, se fosse legalizado, ainda que você queira pôr o critério, algum critério vai ter que ter, né? Em algum, Concordo, alguém vai ter que tem que ser definir modulado, se tem que ser primeira, modulado. segundo trimestre, às vezes, alguém vai ter que fazer, mas que seja. Você aproxima e essa pessoa vai ter orientação. Então, de repente, sendo legalizado, a pessoa vai ter uma conversa, vai entender melhor a sua opção, se deve ou não fazer. Eu tenho certeza que o tratamento disso, a melhoria, essa estatística que o Ricardo trouxe, ia ser muito melhor. Eu penso que assim... Muito melhor. Sob o ponto de vista puramente utilitarista, ser eficaz ou não a criminalização da conduta, gente, é um fracasso. É um fracasso. Por Legal? dados. É. Não é opinião. Não, assim, é. tá atestado É um que é um fracasso. fracasso. É um fracasso. Sobra o quê? Sobram 2 mulheres morrendo por dia, em média, né? Que não é então noticiado tá. isso. A é um não ser negócio que você seja a veiculado favor... que dá manchete, né? A não ser que você seja a favor da pena de morte para mulher que faz aborto, não penso que seja o caso, né? Então, assim... Como é que você pode concordar, como né? é que você pode com uma concordar que estatística isso como continue essa? acontecendo dessa forma? Porque, assim, levar a coisa para a clandestinidade, acho que piora esses números, entende? Lógico, É? óbvio. Total. Então, total. é isso, né? Mas Ninguém- como fica o argumento do outro lado? Que aí eu tenho certeza que quem tá ouvindo vai falar, mas e o direito à vida? Não, E aí? Não, lem- do feto, eu tô falando. A lembrando- potencialidade da vida do feto. Lembrando E aí? que a descriminalização não vai tornar o aborto Ô, obrigatório. boa, Então, começa boa. daí. Não vai tornar obrigatório. Começa daí. Né? Acho que nenhuma mulher deixa de fazer porque é crime. Porque acontece na clandestinidade. Vai Exato. tentar, o desespero de querer, se ver livre de uma situação que a pessoa não queria. Fala, não, imagina, a menina tem 16 anos, engravidou, fala assim, não posso nem contar pros meus pais, sabe? Enfim. E aí vai procurar os métodos. Cara, se você vai ler a respeito de métodos, tem coisa assim medieval, velho. Sim, cabides Sabe? e... Coisa... Né? Então, assim, é trash. É. Então, Agora, o argumento... Assim, eu acho que juridicamente é muito... Assim, me parece bem simples, né? O argumento é o de que é um direito fundamental do indivíduo que não é absoluto, Sim, né? é isso. Que não é, né? Assim como a legítima defesa te autoriza A a você morte, tirar a vida sim. de outra pessoa, essa Não, seria uma o situação... Brasil tem morte de guerra, né? Caso de guerra também tem pena de morte, né? exatamente. Tinha uma Então, operação assim, no Rio ontem, com mais de 100 mortos. Nossa senhora. And counting, né? E vamos ver quantos mais vão aparecer. agora, vai eu ser mais queria gente. trazer para a nossa discussão um ponto que eu acho que, assim, aí talvez a gente discorde, que é o seguinte. É papel do Supremo? Que é o que eu tinha falado. então. Não parece que é legislar isso aí que estão fazendo? É que eu não acho que parece só. Você acha que é? Eu quero dizer o seguinte, eu quero acho, dizer cara. duas coisas. Eu acho que eu sou voto vencido nessas questões aí, eu sou meio voto vencido. Eu só quero dizer uma coisa. Eu tenho costume de ouvir alguns podcasts e tal. E Tem uns esse muito assunto, bons, viu? tem alguns muito bons, né? Não só o nosso, né? Que aqui, de via de regra, eu tô aqui, então já ouvi uma vez, né? Mas assim, existe existe um método de você evitar o aborto que é administrativo. Né? Então, assim, já na época em que saiu, se eu não me engano, o voto da ministra Rosa Weber,
já havia notícias de médicos que estavam sendo obrigados a comunicar se eles tinham a impressão de que aquela mulher foi procurar atendimento médico, ele era obrigado a comunicar, mesmo violando o sigilo médico-paciente, ele era obrigado a comunicar à polícia de que aquela infecção, aquele atendimento decorria de um aborto. Você tem, mesmo em casos de estupro, gravidez decorrente de estupro, você tem uma realidade em que a mulher é submetida a tantas dificuldades para conseguir essa autorização. Então, assim, primeiro tem esse ponto, tá? Que em tese não precisa de autorização jurídica, não judicial mais. precisa. Mas Não precisa. todo dia, não precisa. Não precisa, mas todo dia a gente vê nego batendo lá E no... não só batendo. Vários como casos ainda- acontecendo, e a algumas juíza são tentando negadas. convencer a menina a não fazer o aborto. E não só batendo, É mas raro, não mas tem, não. acontece Negado. muito. Sim, E assim, fim da não tem picada. nem previsão da autorização, mas quando você bate lá, ainda o juiz fala que não. Então, assim, então temos essa realidade. E aí eu quero colocar do outro lado, então, Isso o aí me fez STF lembrar uma agora... piadinha do pessoal que pergunta se pode fumar aqui, né? Não precisa da autorização judicial, mas você vai pedir, o juiz fala não. Lembra o que é isso aí? Pode fumar aqui? Não, não pode. Mas e esse monte de bituca? Não, esses aí não perguntaram. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. E aí eu tenho do outro lado, então, o STF nesse papel. Ou seja, tá todo mundo... a gente poderia alegar que tá todo mundo no papel errado. O papel do médico não é violar o sigilo médico-paciente e contar pra polícia que ele atendeu uma pessoa que ele suspeita que tenha praticado um aborto. Não é o papel... Enfim, tá todo mundo errado. Não é o papel do juiz proibir. Agora, eu acho que a DPF não serve pra isso. Não, então, mas é que eu tô indo além. O que eu tô dizendo é o seguinte, porque, veja, o que é interpretação conforme? De várias interpretações possíveis, o Supremo escolhe aquela que mais se adequa ao texto constitucional. Isso. E vamos lembrar que o crime de aborto é de 1940, Isso. do Código Penal, que não está muito compatível com a... Eu estou indo além. Se eu não posso modular, aborto é constitucional. E por inteiro, entendeu? É que eu sei que por questões práticas o pessoal não vai chegar nesse... E aí vai falar, primeiro trimestre, porque daí ainda não tem sistema nervoso, não sei o que. Mas assim, Pois é. rigorosamente, na medida em que você inova com parâmetros, você está legislando, eu concordo. Eu tento Concordo achar com o isso daí. Ricardo. Eu acabei de receber uma mensagem do nosso amigo Rafael, que tá falando assim... Fala que a gente já gravou um episódio sobre isso, o PL do Sócines Cavalcante. Que é a o gente tal já do gravou. PL Do homicídio. que dá pena de homicídio pra mulher, mesmo vítima de estupro, que resolveu que é o que você abortar falou, que é depois do Você terceiro mês. imagina a mulher que não foi vítima de estupro, né? O Isso. que vão fazer Lembrando com que essa é o mulher? seguinte, a mulher, às vezes a mulher é vítima de Ricardo, estupro, cara, dependendo da idade, não sabe nem que tá grávida, velho. Sim. Ela pode chegar ao terceiro mês sem saber que tá grávida. Não. Então, Esse PL isso aí. vai ter Mas que é ser uma outro loucura. episódio. E só queria lembrar uma outra coisa, que esse mesmo amigo que mandou essa mensagem, talvez a Você voz dele pegou a possa cadeira, aparecer, que ele pegou a cadeira dele, né? talvez ele apareça por aí, Em algum momento. em algum momento, ele escreveu um livro sobre ativismo judicial. Sim. Exatamente. Que tem a ver com o tema, por quê? O Supremo, para algumas pessoas, o Supremo, ao fazer isso, tá legislando, ou seja, tá extrapolando suas atribuições, e isso consiste em ativismo judicial. Quem tiver curiosidade, busca o livro do Rafael lá, que ele trata desse tema. Tá? Eu discordo. Não. Ele não se Ó, vozes aguentou. do além Ele aqui, não né? se Vozes do aguentou, além. ele não se aguentou. Do livro, não. Eu discordo da ideia Diga. de que eu acho que o STF está fazendo o papel dele. Não, sim, Eu acho que o STF tá. Eu acho que Mas- está fazendo. Ele está sendo provocado para isso? Está Então, sendo provocado, primeiro que está sendo provocado. Ele não foi lá e falou assim, não, agora eu acordei hoje querendo discutir o aborto. Não foi isso que aconteceu. Foi provocado. E é isso. E está Assim, fazendo se isso não a é o contento, papel... você acha? Não, eu não tô discutindo se... O mérito, eu não a tô função dele, discutindo tá. o mérito Não, eu tô avançando, das decisões. Se- O que eu tô dizendo é o seguinte, é o papel do STF, não é o papel do STF Com dizer certeza se... com certeza é. Então, que assim, não. lógico que tô sendo benevolente até porque esse caso é um caso que eu sou muito contra a criminalização do aborto, sou muito contra a criminalização, sou contra o aborto e sou contra a criminalização do aborto. Então, assim, nesse Dá pra ponto... ser contra as As duas coisas, né? gente, ao mesmo não tempo. existe não existe uma relação direta, né? Mas eu acho que agora é isso. você deu nó. O S... Agora você dá- Acho que agora você deu um nó Qual no é o cérebro. nó? Um nó no cérebro do tio do Zap. Porque o tio do Zap vai falar, mas como é que essa mulher tá dizendo que ela é contra o aborto?
contra a criminalização do aborto, ele não entendeu nada. Eu quero dizer, eu não faria o aborto. Não, eu eu não entendi, acho tá o aborto um procedimento. Não, é eu lógico, não faria. é lógico. Deixa ela falar. Moralmente, Sim. eu não sou favorável ao aborto. Assim, Entendo. moralmente, Eu sei. na minha vida também, não na vida dos outros, tá? Porque eu também não tenho esse costume de ficar dizendo pros outros o que eles têm que fazer. Eu não faria. Não sou a favor. Mas eu não acho que a mulher que resolve fazer deve ser punida criminalmente Cadeia por tê-lo nela. feito. Isso, cadeia. é Isso. Agora talvez o tio do Zap Eu acho que ela Talvez pode ter a entenda. escolha de ter o filho ou não ter o filho. Ou Eu não, concordo com exatamente. isso. Acho que ela pode. Mas e acho que a gente precisa. Acho que o Estado, e acho que o Supremo não se mete muito nisso, para mostrar o seguinte: que nos casos autorizados por lei, tem que fazer. Independentemente. Então tem que vir uma súmula vinculante para acabar com essas decisões de primeira instância, para acabar com as decisões de segundo grau. De quando em quando vem uma decisão do CRM de algum Não, mas lugar. aí é outra coisa. Mas é outra coisa. Eu tô falando dos casos permitidos por lei. Tá. Nos casos permitidos por lei, o juiz não pode botar o pitaco De religioso quando em dele. quando vem algum CRM. aparece o CRM do estado tal. Mas é isso, Não, gente. Dá É vontade, sabe o que paciência. dá vontade de fazer? Dá vontade de fazer o seguinte, ó. Ah, você me obrigou a ter esse filho? Eu não queria. Eu sou uma criança de 11 anos de idade. Eu fui estuprada, eu engravidei. Eu pedi pra você, juíza. E Você você falou não que quis. não. Então tá aqui, ó. Agora é seu. Mas sabe o que Mas acontece? agora você vai me empurrar uma criança. Manda Quer os dizer, eu também boletos. não... Manda os boletos. Eu também não queria. Eu tinha o direito de não querer esse filho. Você me obrigou a tê-lo. Então agora você que Mas, Cris, cuida. Dá sempre, vontade, não dá? isso sempre esbarra nas questões religiosas. Porque o que aconteceu? Isso foi na Santa Casa, administrada eu sei. por um órgão Aliás. religioso. E aí ele falou, aqui é uma unidade pública, mas é uma unidade Sim. administrada pela nossa religião, então eu não faço aborto. Então, mas mas vocês já isso é repararam? regido pela nossa lei. Exato. E a lei do Brasil obriga você a fazer isso. Exatamente. Aí vai para o juiz fala o seguinte, não vou fazer aborto, não vou determinar o aborto, porque ela sabia como impedir isto e não o fez. Ai, gente, Fala, meu, então. Não, aí é... É um atrás do outro. Daí porque eu penso fim que do quando mundo, o STF sim. vem vai modular, assim, olha, a única pessoa minimamente Não, é sã... melhor ter assim, algum né, critério, a única né? instituição Nenhum. minimamente sã, porque assim, mas isso. Contra a majoritária, Contra ainda bem, uma decisão né? contra a Então, mas aí é o majoritária. ativismo do bem. A gente vai concordar com o ativismo do bem, depois você tem um vem o ponto. ativismo do mal e aí Só que vai ter essa problema de... resistência, Mas gente, veja, de mas modular isso, não é de o papel impedir. do STF dizer se uma lei é constitucional ou não é constitucional? Ou de fazer a interpretação de acordo com a Constituição de eu acho que uma ele deveria determinada... dizer que é inconstitucional como um todo. Eu também acho. Eu acho que deveria Mas dizer acho que isso. O tipo modular... penal. Aí o tipo penal e É, deixa tá. o Congresso editar, se ele aí quiser estabelecer um parâmetro, que faça por intermédio do Poder Legislativo. Mas, assim, rigorosamente, não é compatível com a Constituição a criminalização dessa conduta. Não Eu é. penso. Eu também A acho. gente que eu pode sou- voltar, assim, já que vamos falar de ativismo, assim, algo parecido aconteceu com descriminalização da maconha, né? Sim. Para uso próprio, porte para uso próprio. Sim, até De 40 maconha. gramas, é Isso, não sei quantos presumidamente pés, usuário, papapá. é um É, jeito só maconha, de, na né? prática... Isso, Outra droga então, recreativa, pois é. não. Então, na lista, A droga não. Pois é, mas, assim, recreativa, enfim. não. A gente Ó, falou disso aqui, é um interessante absurdo. você falar da religião, porque assim, olha que interessante. Tem um professor da USP, Pablo Hortelado. Aliás, ele fez um podcast que eu super recomendo, chama Guerras Culturais, tá? Ele e Elisa Martins. Ele tem uma teoria que não é dele, mas ele descreve essa teoria. Tem um professor americano que começou a estudar esse fenômeno das guerras culturais, que são essas batalhas morais, tá? E o aborto, obviamente, é um deles, né? E a observação que eles fazem é muito interessante, que é o seguinte, toda vez que você vê pessoas de espectros diferentes, então você vê judeus, cristãos, evangélicos se unindo em torno de uma causa, apesar deles não estarem sempre... É porque você tem um tema aí de guerra cultural. E você vai pegar essa questão do aborto, especialmente lá nos Estados Unidos. Tem a Marcha da Vida, né? Acontece aqui também. No Brasil, de tempos em tempos, o pessoal faz... Todo mundo de diferentes visões e Espectros ideologias variados. se junta. Porque é engraçado, isso fura a bolha. Isso mobiliza tanto o medo das pessoas, essas questões, que fura qualquer bolha. É muito interessante. Então é por isso que por isso que eu tô falando, essa resistência Mas é muito impopular. não vai né? parar. Mas Não é vai muito- Você parar. pode fazer a decisão que for. Mas é muito impopular. Porque assim, quando você começa a falar que você é contra a descriminalização do aborto, assim, isso é muito impopular. Falar, nossa, então você é a favor do aborto.
Não, meu querido, não É o é que ela isso que eu tô falou. falando. Não É o que ela falou. Não é exatamente Dá nó isso, no, né? dá nó no cérebro do tio do Zap. Pois é. Né? Mas vocês Assim, sabem que... Ó, Mas, ó, sobre... isso também... Mas tem uma coisa eu também. sou a favor da mulher escolher se ela quer ter ou não um filho em qualquer Em qualquer momento. Em qualquer momento. Porque assim, e para quem tem filho sabe disso, esta é uma situação que pode acabar com a vida da criança e acabar com a vida da mãe, da família dela e de todos os outros. Então, assim, precisa ser um controle etário mesmo assim. É triste, mas é melhor do que ter um filho indesejado, porque isso vai se repetir, isso vai... E outra, e o exemplo mostra que não está dando certo. Não, eu acho que vai além, Fê. Eu acho que as mulheres já têm essa percepção. Eu acho que, se a gente está falando de uma cifra que ainda não é nem um número oficial, de 800 mil abortamentos por ano, quer dizer, as mulheres já fazem essa Então, escolha. mas na periferia, nos núcleos religiosos, isso não é aceitável. Não, tudo Não é bem. aceitável. Mas aí... aceitável. ó, Não é aceitável e ela é julgada da pior forma possível. verdade. Mas aí eu vou te falar uma coisa, né? Que é é isso que o Fê tá falando. Não vai adiantar. Uma decisão judicial que venha dizer assim, olha, vamos imaginar que considerasse o crime inconstitucional, não tem mais nenhum. Nada, não tem modulação, não tem nada. Pode fazer quando quiser, a hora que quiser. Essa questão religiosa e cultural vai continuar a mesma. Eu sei, mas essa mulher, aí ela pode comprar briga. Hoje ela não pode. Porque ela não tem como se sustentar, ela não tem dinheiro para fazer o aborto, ela não sabe onde faz, ela não vai ter apoio, então não funciona. Agora, se isto puder ser feito na rede pública, ela baixa lá e fala, eu quero tirar e acabou. Não preciso da autorização do meu pai, não preciso da autorização do pai da criança, não preciso de nada, eu preciso que tirem porque eu não quero e acabou. É isso. Agora, e uma coisa que eu quero deixar claro aqui, não sei se vocês chegaram a ler, é bem extensa a inicial, né, da ação. Da DPF? Ela é extensa e tal, mas vale a faz pena muito ler tempo, eu li faz muito para não fugir do foco do que está sendo discutido ali. Na inicial, não se coloca nenhuma questão religiosa. Ali, o que está se colocando são questões objetivas de política pública nesse sentido. Fala, olha, não estamos atingindo o objetivo, então mulheres fazem aborto, estamos discutindo uma questão de saúde pública, o quanto que se gasta para socorrer as pessoas que fazem e o quanto que isso tem afeta muito mais as pessoas periféricas. Mas não tem como o debate fugir da questão religiosa. Não tem como. É do outro lado que vem a questão religiosa. Você fala assim, não justifica. Trata da questão. Quando começa a vida? Isso, não tem como fugir. Tem como uma coisa ser mais fundamental do que isso? Gente, então... O que é a vida? Exatamente. Quando ela começa? E só a título de curiosidade, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu estava dando essa aula esse semestre, tá? E aí... mencionei a existência, o pessoal já sabia, da existência do PL, chamado PL do estuprador. Né? Você veio com a pauta errada, mas vai. Aí, caminha. Eu falei assim, mas gente, então tá, vamos fazer uma enquete aqui, uma sala com 40 pessoas. Quem é a favor disso aqui? Aí teve um que levantou a mão. Falou assim, não, eu sou. Eu acho que tem que... É um homem, obviamente. Sim. Eu tenho certeza. Né? Teve uma pessoa que sim. Né? Eu fiquei assim, um pouco surpreso. Ele justificou? Não. Tá. Não. Né? Não, tipo sei. Um voto de jurado. Condenar o que tem que condenar. Porque é bandido, né? Eu acho que tem. Mas aí você tinha que falar assim, mas eu queria que você discorresse mais. Vem aqui na frente, você tem 15 minutos para fazer sua sustentação oral. Fiquei com medo. Melhor não aprofundar. Do que podia vir. E posso falar, eu acho que muita gente pensa igual ele. E ficou calado, não polemizar. Porque eu concordo, mas deixa pra lá, que não é politicamente correto. Eu agora não faço mais isso. Quando alguém vem com uma... Veja, é uma posição... também é muito polêmico, vai. Pra gente é assustador, não é? Ouvir de alguém que é a favor de aplicar a pena do homicídio para uma mulher que foi vítima de estupro, que ficou grávida, se ela fizer uma... É uma coisa muito gritante. Tem que dar oportunidade. Eu tenho a sensação, às vezes, que as pessoas não pararam para pensar. É que assim, sabe fácil você concordar Replica, com isso, do ponto de vista assim, sei lá, eu sou religioso, então pra mim, toda a vida tem que ser protegida. A pessoa não parou pra ver qual é a pena. Como assim? O que é? Por quê? Aí você tem que dar a oportunidade da pessoa, então fala aí. Você tem 15 minutos pra você me explicar por que você é a favor. Você sabe a pessoa por quê? não consegue. Acho importante trazer esse tema, porque assim, você vê que de um lado, você tem o debate da descriminalização
Descriminalização. Ou seja, aí até a 3ª semana a mulher poder fazer o aborto, entendeu? E isso não ser... Independentemente de por que Qualquer ocorreu a condição, gravidez. exatamente. Tá? De outro lado, você tem um projeto que... Veja bem, no diferente. mesmo país, você tem um projeto que debate a possibilidade de punir uma mulher... Mais ainda. que foi vítima de estupro. Ah, mas a gente sempre tem 4 aqui, a gente não concorda sempre. Assim, no mesmo mas país, mas assim, É né? que são coisas muito antagônicas, né? Pra mim, Enfim. o que é pior ainda é que se você for analisar essas pessoas que são a favor da criminalização do aborto e que são a favor da criminalização da mulher que, assim, com a pena do homicídio, ela também é a favor da pena de morte. Então, assim, eu quero que essa criança nasça pra depois eu ter o direito de tirar a vida dela. Então, assim, é isso que eu tô dizendo. Às vezes, você perguntar e tentar entender... Porque assim, me dá os seus argumentos. Eu pergunto o seguinte pra você. Se você realmente acha que uma pessoa que tá tão fundada numa crença, né? Que tem uma entidade superior comandando e isso define a linha de ideologia dela. Você acha que o caminho da ilustração, ela vai mudar de opinião? Você acredita... assim... eu tenho a esperança. Questionando vai ajudar ela a repensar. Porque essas coisas têm uma natureza afetiva. A pessoa... Porque daí você entra naquela discussão... É uma e eu coisa não acho de- que ela seja uma pessoa pele. má. Não, Essas não, pessoas, nem é isso. Porque pensa, as pessoas que têm essas opiniões tão, né, fundantes a respeito dessas coisas, às vezes até meio fundamentalista, né? Você vai conversar, não é uma pessoa má. É Não. que foram contadas histórias para ela ao longo da vida que são diferentes das que você ouviu, né? Agora... Pra contar uma outra história, você precisa, talvez, de uma vida. Você não vai fazer Por isso em outro 15 lado, minutos. quando você fala assim, Mas, mas ó, aí eu mas, deixo ó, o aluno Aliás, falar... ele nem vai te dar 15 minutos. Mas Os eu primeiros tenho- 3 já acabou. Eu deixo o aluno Mas eu falar e eu acho- não deixo. Porque assim, na sala de aula, hoje em dia, com a idade que eu tô, eu escolho a raiva que eu quero passar. Né? Aí Já assim, tá- isso aí já é o raiva... cabelo branco, exatamente, já é. essa raiva eu não quero passar. Tá entendendo? Mas eu digo o seguinte, eu te entendo e eu sei, mas às vezes eu tenho vontade de falar pra explicar pra pessoa assim, estamos discutindo coisas diferentes. Boa. Estamos Não, e vamos lá, discutindo... nós e vamos- estamos aqui, né? Senão a gente não estaria aqui, né? Tentando... Assim, olha, se você, porque você acredita num ser superior e você acredita nas histórias da sua religião, seja ela qual for, não me interessa, mas assim, e você acredita nisso com a sua alma, não com o seu raciocínio lógico, a gente está discutindo se você é contra ou a favor do abortamento. É isso. A gente pode discutir isso e assim, nem vamos discutir, porque eu também concordo com você por outras razões, mas eu também concordo com você. Agora, vamos discutir essa outra matéria. E nessa outra matéria, a gente está falando de criminalização. Porque, veja, se você acredita tanto nesse Deus aí, você não precisa punir essa pessoa aqui. Ela vai ser punida aí na vida eterna, sei lá, né? Não vai sofrer uma punição? Não é? Não é isso que Já você que acredita? vale essa lei, né, Não é? Você não está acreditando que superior. Deus depois vai punir? Então, pronto, né? Então, você não se conforma com essa, né? Essa solução? Sei lá. Esse aí já vai pro inferno, fica tranquilo. Vamos? Eu só acho que é uma pena que tenha demorado muito, concordo, né? Uma pena que tenha demorado muito o voto. E aí E que vai a gente demorar e que vai ainda demorar pra terminar muito o julgamento ainda, da o ação. julgamento. E só para esclarecer pro pessoal que não tá sabendo, a DPF, gente, o resultado dela vai ser vinculante, tá? Então, assim, é como se fosse uma lei mesmo. Os outros órgãos da administração pública, do judiciário, vão ser obrigados a seguir. Não é um precedente só. Vai ter um efeito vinculante. Mas só para falar, tem a lei e ninguém cumpre a lei. Então, assim, O pessoal vai... essa é a grande verdade. Esse mundo Em tese, religioso... tô falando do jeito que tá lá, que o dever ser. É o dever ser. Então, mas o dever ser, rapidinho... Porque muita gente pergunta, mas, pô, o Supremo já tinha decidido em habeas corpus que pode ir até o primeiro trimestre e tal. Você A fez pessoa lembrar não entende que- por que Não, que mas tem a tô DPF. falando o seguinte, nos casos em que a mulher é estuprada, ela pode Já abortar. tá na lei. Não precisa de decisão judicial, não precisa. Mas E o por que ela tem que pessoal- bater no judiciário? Porque a Santa Casa, que é administrada por uma religião, não quer fazer. Você fez lembrar que no Brasil lei é como vacina. Às vezes pega, às vezes não não pega. pega, Né? então, mas Olha, eu não essa- queria ser o portador A da má campanha, notícia. né? Não queria ser o portador da má notícia, engrossar o couro dos descontentes e tal, mas nosso tempo acho que vai acabar. Hein? Eu acho que sim. Tema Já acabou. interessante, porém... A gente acaba se empolgando, mas já É. faz 8 vezes que ele tá apontando pra mim pro Verdade. relógio, eu já tinha Né? notado, viu? Já tinha notado. Então, por enquanto, é isso. É isso. Deixa os comentários, Deixa os seus né? comentários, suas Vamos- dúvidas. Acho e- que Sua a gente opinião. a gente pode tratar disso na imersão para quem for.
Exatamente. Se quiser, E vagas. é só escrever aí, gente, eu quero ir na imersão e eu quero falar sobre esse assunto. A Aí gente a vai imersão falar. vai ser só disso. É. Não vai ser. Exatamente. O dia Toma inteiro. cuidado com o que você deseja, né? Toma cuidado com o que você deseja. Só lembrando, tá todo mundo convidado. O link tá lá na bio. Beijo, vamos lá. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.